Olá, pessoal do Mundo da Bola, tudo bem, pessoal? No ambiente externo hoje, espero que o barulho de autos não incomodem. Mas estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre futebol e o Mundial de Clubes. Começou sábado, hein? No vídeo que eu gravei anterior ao começo, ao início do Mundial, eu havia dito sobre o nível futebol brasileiro, futebol europeu, que nós não devemos nada. Pois é, Al Ahly empatou com o Inter Miami, talvez por causa da estreia, um jogo um tanto quanto nervoso, mas o Al Ahly mostrou-se mais time do que Inter Miami que tem facilidade às vezes para marcar gol lá na Liga Americana, Major League Soccer, mas toma muitos gols e só não tomou sábado por falta de sorte do Al Ahly. E domingo, Bayern de Munique jogou com um time amador da Nova Zelândia, o Auckland, sempre figura. E é interessante, o futebol tem que ser isso mesmo, o futebol tem que ser democrático e é muito mais, vamos dizer assim, uma reunião fraterna que uma competição entre os melhores mesmo. A Copa do Mundo é assim. Depois nós tivemos o jogo do PSG e isso eu falei no vídeo anterior, tem o card aí. Que os europeus entrarão com uma rotação baixa, parecendo até a Lua em relação à Terra, né? Comparando com o Sol. Então, na verdade, para alguns brasileiros, comentaristas, jornalistas brasileiros, os times europeus são o Sol. E se eles estiverem numa rotação baixa, eles são a Lua em relação à Terra. Então, no caso, o PSG entrou como contra o Atlético Madrid? Desanimado? E o Atlético Madrid perdeu de 4-0 porque entrou com a rotação baixa para demonstrar que não queria jogar o Mundial, ou que não faz tanta diferença, ou que não liga muito, aí vamos perder de 4-0? Esses caras. O Atlético de Madrid jogou com muita garra, obviamente errou mais do que o comum, mas também vale dizer que o Atlético de Madrid teve muito mais postura do que a Inter na final da Champions. Porque se a Inter tivesse jogado o jogo, não teria perdido de 5-0. Mas o PSG fez a sua parte contra o Atlético de Madrid. Ganhou o jogo. Eu só não esperava, na verdade, que fosse 4-0. Ok. Depois tivemos Palmeiras e o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto, eu vi alguns programas da imprensa portuguesa antes do jogo, e aí vamos lá, naquela análise Brasil e Europa, hein? Vamos lá. O futebol brasileiro é inadmissível, tem coisa que acontece lá no futebol do Brasil que não acontece aqui, que seria inadmissível. Por exemplo, Benfica Sport, Porto, Vitória de Guimarães e Braga não brigariam para cair. Lá o Vasco já caiu não sei quantas vezes, não sei quem lá já caiu. Pois bem, meus amigos, nós temos pelo menos 12 gigantes no Brasil, coisa que falta em Portugal. Então, Portugal nós temos 3. Vou pegar assim, para ficar bem nítida a análise. É a mesma coisa que se tivesse no Brasil Flamengo, Corinthians e Atlético Mineiro, Fortaleza e Bahia, e o resto tudo americano, cabo-friense e Inter de Limeira, por exemplo. Com todo respeito ao americano, a cabo-friense e a Inter de Limeira. Em Portugal é assim. Nós temos 3 times gigantes, 2 medianos que sempre estão entre os 5, e do 6º em diante é todo mundo medíocre, todo mundo de médio para baixo. É time que se equivale a esses que eu mencionei do Brasil. Então, não tem comparação, nem outras ligas. O Brasil tem 10 times gigantes. E outra coisa, hein? São tantos gigantes que é o único país que tem 3 times da mesma cidade disputando o Mundial. E pode ocorrer novamente, por exemplo, se os
os times de São Paulo, 2 de Belo Horizonte, 2 de... Então pode acontecer. E uma cidade que tem muito time é Londres. É muito improvável que vários times de lá, por exemplo, vão ou cheguem ao Mundial vindouro. Então vamos lá. O Porto e o Palmeiras fizeram um bom jogo. Pelos 15 minutos, eu falei, que é isso, hein? Na transmissão disse assim, é lógico que o Porto tem um time com mais qualidade do que o Palmeiras. Cara, vamos trazer para o dia a dia? É a mesma coisa do pobre que acha que o rico é mais gente porque é rico. Então eles comentam assim, o time é da Europa, o time é melhor do que o Brasil. Eu discuto isso há anos e eu que venho remando contra a maré, nessa sozinho, mas não me importa. Eu não acho o futebol europeu isso tudo. Vamos lá. O Palmeiras dominou o Porto. Dominou o Porto. Só não ganhou por falta de sorte, por excelentes defesas do goleiro do time português. Então, foi já um bom teste para o Palmeiras. O Botafogo, encerrando isso aí, o Botafogo ganhou do Seattle Sounders, dominou o primeiro tempo, podia ter feito mais gols, e no segundo tempo me toma um gol e quase complica. O Botafogo não fez uma má partida, não. Hoje teremos estreia do Chelsea e do Flamengo. Olha a esperteza dessa gente que fala cotidianamente para quem gosta de futebol. Olha a esperteza. Antes, no vídeo anterior, vocês podem checar, eu disse o seguinte, que às vezes premeditam. Por exemplo, se um time brasileiro ganhar, os europeus é que não quiseram jogar. Se um time europeu ganhar, vai ganhar tirando o pé numa rotação baixa, porque são muito melhores do que os brasileiros, os times europeus. Então eles já premeditam isso. E ontem, no começo da análise sobre o jogo do Botafogo, o que aconteceu? O que aconteceu? Olha só. O Flamengo pode ter uma vantagem. O Chelsea e Flamengo nem estrearam ainda, tem que passar por... O Flamengo pode até perder por Esperance ou Tunis, pode até perder, mas não jogou ainda, e vai chegar o jogo do Chelsea ainda daqui uns dias, então já meteram o jogo do Flamengo e Chelsea no meio do debate, premeditando. Como o Palmeiras e o Porto, o Palmeiras foi melhor, já estão temendo que o Flamengo seja melhor do que o Chelsea, ganhe do Chelsea. E a análise foi, do nada. O Chelsea é um time instável, um time cheio de jogadores novatos, e pode sentir, com isso o Flamengo pode aproveitar e ganhar. Então, nós ficamos com a merda, é isso. Nós somos os paupérrimos, os pobres excluídos do Brasil, que em relação a ricos no Brasil são considerados excrementos da natureza. Nós somos, então, excrementos da natureza em relação ao futebol europeu. Vamos plantar batatas. O futebol brasileiro, e eu vou encerrar a minha participação agora, dizendo o seguinte. Como que eu chego a essas análises? O Brasil já ganhou Copa do Mundo com jogadores atuando no Brasil. O Brasil já ganhou Copa do Mundo com jogadores atuando em times periféricos. Em 94, por exemplo, a gente pode cravar bem assim, o Romário era ídolo de um time grande na Europa, Barcelona. Então, o Brasil sempre teve jogadores atuando na periferia e formava uma boa seleção para ganhar de quem? De europeus e dos fortes aqui da América do Sul. Pois bem,
Como eu posso falar que o Flamengo está muito abaixo dos europeus se o Flamengo tem 5 jogadores da seleção, 6 se contarmos que o Pedro também é jogador da seleção? Nós temos 3 jogadores da seleção uruguaia, que não é uma seleção porcaria. Nós temos um da seleção chilena e o Jorginho, que é da seleção italiana. Então nós temos 11 jogadores selecionáveis. Se a Europa, cada time é uma seleção, nós também temos um time que é uma seleção. Então, seleção com seleção, o que vai definir? O estilo de jogo. Não que um é extraordinariamente melhor do que o outro. Então o Flamengo tem sim, o Flamengo, que é um time selecionável, tem sim grande chance de fazer um bom campeonato. O Bayern de Munique deu um show no Auckland City. Oh! É a mesma coisa de pegar o time do Vasco, que não está na ponta hoje, mas é um grande time, e colocar ele para jogar com o Vila Velhense. Vai ser o quê? Então, nós temos que ter um pouco de boa vontade com o futebol brasileiro. Muitas das vezes é execrado. Eu volto a dizer que, às vezes, uns e outros analisam o futebol dessa forma. Os campos europeus são lindos, maravilhosos, parecendo tapetes. Os estádios sempre lotados, com torcidas educadas. Pronto. Isso já formou o combo para que se aponte que o futebol lá é melhor mesmo. Mas, dizendo novamente, que às vezes os clássicos de La Liga são bons, Atlético e Barcelona, Barcelona e Real, Real e Atlético, e os outros jogos. Você assiste a um Vila Real e Valência, o jogo é uma porcaria. Em Portugal nem se fala, só os clássicos esporádicos, enquanto aqui no Brasil nós temos na mesma rodada 3, 4 clássicos. Podemos ter Flamengo e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, Atlético e Grêmio, então Inter e Botafogo. Nós temos jogos bons de montão. A França que está revelando bastante jogadores, que tem a seleção campeã numa Copa e vice na outra, a França está valorizando o seu produto o seu produto local. Olha quantas revelações no time do PSG, de franceses. Então, o futebol local tem que ser... Aí, a Premier League, que tem alguns times, vamos dizer assim, que deixam alguns comentaristas do Brasil com tesão, o futebol inglês, na verdade, não muda. O futebol inglês, feito pelos ingleses, está uma merda, uma porcaria. Então, quase 3 décadas de Premier League, jogadores do mundo todo indo para lá, técnicos do mundo todo indo para lá, mas que não se reverteu num bom futebol, no desenvolvimento do futebol local. Ou seja, alguém vem para o Brasil trabalhar, como o Abel está trabalhando, como o Jorge Jesus trabalhou no Flamengo, vem trabalhar, vai embora e não deixa legado. Pois é, que legado que tem das pessoas que vão trabalhar na Premier League para o futebol inglês? Quem é que está errando? Quem está indo trabalhar lá? Ou os próprios ingleses que não aproveitam a mão de obra estrangeira, tanto dentro de campo quanto à beira de campo, e façam desenvolver o seu futebol? E aí, pessoal? Pessoal, prazer imenso falar com vocês. Espero que acompanhem meu trabalho. Estamos com cerca de 15 visualizações, 10 visualizações, mas quem sabe um dia eu não chego ao patamar de um João Guilherme, de um Galvão Bueno, com milhares de views. Inscreva-se, curta, compartilhe. Conto com vocês, ok? Até a próxima!